E aí, pessoal, vamos para o nosso terceiro bloquinho do simulado do TRF segunda região. Tenho certeza que as nossas questões da prova do TRF vão estar nesse simulado que a gente fez especialmente para vocês, beleza? Vamos lá, vamos dar uma olhadinha aqui. Qual é o crime que pratica o servidor público que solicita ou recebe? Falamos isso aí aonde, gente? No nosso primeiro bloco, quando a gente falou de corrupção, o que, gente? Passiva. Então, o ato de solicitar ou receber configura-se o crime de quê, gente? De corrupção o quê? Passiva. Que ato é esse? Aí eu falo para vocês que é um crime de mero quê? Conduta, porque o ato de receber ou solicitar, ó, já configura. Então eu não preciso receber, eu só preciso o quê? Solicitar. Significa que eu não preciso ter vantagens patrimoniais para configurar o crime de corrupção passiva. Por isso que ele é chamado crime de mera conduta. Só a conduta de eu solicitar já está configurado o crime. Beleza? Peculato a gente já viu que é o furto praticado por servidor público. Corrupção ativa é o particular contra a administração pública, que na verdade oferece vantagens para que o funcionário público deixe de cumprir atos de ofício. E abuso de autoridade é a lei de abuso de autoridade que a gente está vendo especificamente, que na verdade essa questão ela tenta até jogar um pouco de abuso de autoridade, porque olha lá, o crime que praticou o servidor que solicitou, recebeu para si ou para outro, direto ou indiretamente, ainda que fora da função antes de assumi-la, mas em razão dela vantagem indevida, aceitar promessa de tal vantagem. Beleza? Isso aqui é letra de lei, corrupção passiva, mas ainda tem gente que confunde com abuso de autoridade. Beleza? Não é abuso de autoridade. Abuso de autoridade está relacionado ao direito de locomoção, ao direito de consciência, ao direito de residência, ao direito de religião. Então, são esses direitos que estão relacionados, liberdade de associação, de consciência, de crença e etc. Vamos lá, vamos para a próxima questão. Corrupção passiva. Olha lá, quanto aos crimes de abuso de autoridade, acabei de falar, de elencar. O que é abuso de autoridade? Quando priva o seu direito de locomoção, quando priva a inviolabilidade do seu domicílio, a liberdade de associação, seu direito de crença, isso tudo gera abuso de autoridade, beleza? Então vamos dar uma olhadinha aqui. Olha lá, assinale a alternativa correta. Gente, 89% das questões, 98% das questões que você vê somente, apenas, exclusivamente está errado. Você já tem que olhar essa questão com outros olhos. Olha lá. A prática de crime sujeitará o autor à sanção administrativa e penal somente? Não, ainda pode se sujeitar à sanção de natureza civil. Tranquilo? Por isso que está errado. Os crimes podem ser praticados sobre forma culposa? Não. Aqui são só crimes sobre forma o quê, gente? Dolosa. Eu tenho que ter a previsibilidade do resultado ou assumir o risco para cometer esses crimes. Olha lá, tem a pena máxima combinada de 6 meses de detenção? E aí, é isso aí, gente? É isso aqui. A pena máxima de combinada na esfera penal é só quanto tempo de detenção? 6 meses de detenção. Então a resposta é letra C. Vamos ver por que a D está errado. São crimes praticados mediante ação penal pública condicionada à representação? Ou são crimes praticados mediante ação penal pública incondicionada, gente? São crimes praticados mediante ação penal pública incondicionada. Tranquilo? Então, olha lá, com a resposta, letra C. Por quê? O prazo máximo para você ficar preso na esfera penal dessa lei vai ser o quê? De 6 meses. Tranquilo? Olha lá, tem a pena máxima combinada de 6 meses. Inclusive, a questão passada estava falando algo sobre isso, não estava? Deixa eu dar uma olhadinha nela de novo. Questão 23, ó. De um lado, solicitar ou receber, do outro lado, exigir. Compõe um núcleo oposto que, respectivamente, diferenciam entre si duas importantes recorrentes figuras penais. Gente, sempre cai, eles sempre tentam confundir a corrupção passiva com a concussão. Isso aí é tiete nos concursos. Beleza? Porque a conduta é a mesma, só muda o verbo. Um é exigir, o outro é o quê? Solicitar ou receber. Tranquilo? Então, quando ele fala solicitar ou receber, ele está falando de quê, gente? De corrupção passiva. E quando ele fala, gente, exigir, ele está falando de quê, gente? De concussão. O ato é o mesmo. Por exemplo, eu sou técnico do TRF
e eu exijo uma vantagem devida para eu movimentar de forma mais célere um processo. Qual o crime que eu cometi sendo funcionário público, gente? Concussão. E eu sou técnico do TRF, recebo uma vantagem devida. Para quê? Para dar uma celeridade no andamento no processo. Qual é o crime que eu cometi, gente? Corrupção passiva. Ou se eu solicito corrupção passiva. Por quê? Qual é elementar do tipo penal? Eu sou o quê? Um funcionário público, beleza? Olha lá, vamos dar uma olhadinha. Então, quais são os crimes respectivamente, gente? Então, quando ele fala de solicitar ou receber, está falando de quê? De corrupção passiva. E quando ele fala de concussão, de exigir, ele está falando de quê, gente? Da concussão. Beleza? Então, resposta letra D, de delta. Corrupção passiva e concussão. Olha lá, vamos para o último. Mévio foi condenado a pena de 1 ano de reclusão em outro país por crime cometido no Brasil. Após ter cumprido integralmente a pena, retornou ao território nacional e foi preso para cumprir pena de 2 anos de reclusão que lhe foi imposta pelo mesmo fato. Gente, mesmo fato, a gente tem o princípio do no bis in idem. O que significa? Significa que o indivíduo ele não pode ser penalizado pela mesma conduta 2 vezes. Mas aqui a gente está falando da aplicação do direito penal. São hipóteses que eu aplico o direito penal brasileiro, mesmo que o indivíduo esteja no estrangeiro. Princípio da extraterritorialidade. E o que é importante a gente saber? Se o indivíduo ele foi condenado no estrangeiro e foi condenado no Brasil, a pena que foi imposta a ele no estrangeiro vai ser abatida a pena determinada a ele aqui no Brasil. Ou seja, se ele cumpriu 2 anos lá e aqui ele tem 1 ano, quando ele chegar aqui ele vai cumprir mais alguma coisa? Não, porque ninguém pode ser responsabilizado pelo mesmo crime 2 vezes. Beleza? E se for o contrário, professor, se ele cumpriu 1 ano e aqui ele teve uma sentença de 2 anos, quando chegar aqui vai abater 1 ano para 2, ele vai cumprir quanto tempo? 1 ano. Então o que o exercício fala? Ó, Mévio foi condenado a pena de 1 ano de reclusão em outro país, então ele cumpriu 1 ano. E no Brasil, ele tinha que cumprir quanto? 2 anos. Então, se ele cumprir 1 ano, vai abater 1 ano e ele vai cumprir mais quanto tempo no Brasil? Mais 1 ano. Então, sempre tem que lembrar, a pena determinada no estrangeiro, cumprida no estrangeiro, vai atenuar a pena determinada no Brasil, que o indivíduo vier a cumprir no Brasil. Como que ele pode aplicar esse princípio da extraterritorialidade, que o indivíduo, na verdade, ele é condenado aí em outro território e, ao mesmo tempo, ele é condenado por uma lei brasileira. Perfeito? Então, olha lá, vamos ver a questão aqui, ó. Será somada a pena? Não, será atenuada, diminuída. Não será descontada? Não, será descontada. Será considerada atenuada a pena imposta no Brasil, podendo o sentenciado cumprir em regime menos rigoroso? Será descontada a pena imposta no Brasil e responderá sentenciado pelo saldo a cumprir? E aí, o que vocês acham, gente? Que é a letra C ou letra D, gente? É a letra o quê? Letra D. Será descontada a pena imposta no Brasil e responderá o sentenciado pelo saldo a cumprir. Tranquilo? Então, facinho, letra D. Gente, com isso fechamos o nosso terceiro bloquinho de simulado de direito penal, direto ao ponto, direto ao foco. Tenho certeza que vão cair questões aqui desse simulado, porque são questões chat, questões corriqueiras. Fechou? Tô junto com vocês, professor Patrick Barreto, Degrau Cultural Online. Valeu?